No último vídeo da Kombi a gente conseguiu, e com muito sucesso por sinal, colar a operação Portelinha. Eu estava com bastante receio, porque eu nunca tinha usado a cola, eu não sabia se eu ia conseguir um perfeito alinhamento entre as chapas, mas eu estou bastante satisfeito com o resultado. A gente começa pelo menor, porque é uma peça mais fácil de ser manuseada, e agora a gente vai partir para aquela etapa que é a que eu tenho mais medo, que eu acho que vai ser a mais desafiadora, que é a operação Portela, que está do outro lado. A boa notícia é que, como a gente já tem uma pequena experiência, a experiência apenas de uma operação Portelinha, a gente consegue aplicar tudo que a gente percebeu naquela experiência aqui na peça maior. Então eu acredito que, se a gente for bastante cauteloso, vai ser uma operação tranquila, relativamente fácil. E eu tenho algumas ideias para fazer diferentes do que eu fiz do lado de lá. Na operação Portelinha do lado de lá, eu encaixei o remendo aqui por dentro com o PBA e eu mantive preso aqui na parte de baixo com alguns alicates aí para dar uma pressão. Ali eu não tive problema. Aqui pela própria extensão da lateral, eu tenho medo que essa peça fique reta e essa daqui já fique um pouco mais curvada. Qual é a minha ideia? Pelo menos a inicial. Pode ser que eu mude de ideia daqui a 5 minutos se eu tiver uma pequena decepção. Eu pretendo colar ela dessa forma, somente na parte de cima. Não vou, ao contrário daquela, prender aqui na parte de baixo, porque eu quero o quê? Eu estou sozinho aqui, tá difícil. Eu quero deixar isso aqui perfeitamente nivelado, para no momento que a gente entortar e encaixar aqui, a gente consiga uma curvatura natural de todo esse conjunto, e não um dente, como pode acabar acontecendo igual a gente tem aqui. Então, para que eu consiga visualizar, pelo menos, né? Eu acho que a primeira etapa como eu vou tentar prender aqui na parte de cima, eu vou ter que estudar exatamente como eu vou fixar essa peça. Provavelmente aqui por baixo, só com algum tipo de apoio, alguma coisa assim, para conseguir dar uma pressão aqui, mas uma pressão aproveitando o formato natural aqui da lateral. E aí, depois que tiver 48 horas, 24 horas de fixação, aí eu vou dobrando aqui para a gente convencer a operação Portela a se juntar definitivamente à caixa de ar interna. Eu fixei ali na traseira com a ajuda da Bianca, e aqui eu vou marcar aonde a gente vai precisar fazer a dobra. E essa dobra ela vai servir para juntar com a curva do paralama aqui. E mais do que isso, aqui a gente tem uma chapa que fez parte do remendo ali desse painel vertical que separa a cabine do salão. Então ele vai ter que estar solidário nessa região. Então eu vou marcar aqui mais ou menos, grosseiramente, muito. Depois a gente tenta dobrar. Ele é preferível dobrar um pouquinho mais e depois vir dobrar um pouquinho menos, na verdade, deixar ela um pouquinho mais comprida do que deveria ser, e depois ir rebatendo, do que ter que fazer o contrário. Bom, a gente conseguiu alinhar a operação Portela aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou ter que raspar, vou ter que deixar no metal, tanto por dentro onde vai a cola, quanto aqui no rebaixo. E vou aplicar a cola e posicionar ela aqui. Mas eu gostaria não de prender ela da forma que a gente está prendendo aqui. Eu gostaria de deixar, como eu tinha comentado, a minha preocupação é em relação a... Isso daqui acaba ficando com uma marca que depois vai ser difícil tirar. Então eu gostaria de colar ela num ângulo um pouco mais favorável dessa forma. Mas agora que eu soltei, eu acabei de ter uma ideia. Se eu pegar uma dessas madeiras aqui, que eu já vou explicar qual o objetivo delas estarem aqui, e colocar entre a caixa de ar e prender com 2 alicates aqui embaixo, talvez eu já consiga o que eu estou pretendendo. Então isso daí vai facilitar bastante a minha vida. Deixa eu prender aqui, porque aí eu já finalizo
o meu raciocínio, mas a ideia, a Bianca, próximo da onde ela está apoiada aí no chão, a gente colocou aqueles dois parafusos no estilo circo do Alan, quando ele veio aqui ajudou a gente a fazer a operação Portelinha. Então o que eu vou fazer? Eu vou apoiar várias madeiras e empurrar ela de encontro com essa chapa, mas colocando uma determinada pressão assim, para que ela fique o mais encostada possível no remendo. Olhando de lado, a gente não percebe muitos lugares que a gente vai precisar fazer isso. A gente tem uma coluna aqui e outra aqui, bem onde fica a coluna interna, onde eu fiz aqueles dois pequenos reparos. Então, o ponto de apoio máximo que eu vou precisar é justamente aqui e ali. Não sei ainda, mas eu posso colocar uma madeira dessa forma para dividir a pressão igualmente por tudo. Não sei se vai ser interessante. A boa notícia, a gente tem 90 minutos para ficar movimentando a peça até a gente encontrar a posição definitiva para ela. Então eu acho que agora eu só vou soltar o alicate aqui, vou pedir para a Bianca me ajudar para a gente ver se é viável a gente colocar isso daqui como espaçador aqui embaixo, porque depois no momento que a gente curvar ela de novo, a gente vai tensionar essa chapa e eu gostaria que no momento que eu fizesse isso, ela tivesse perfeitamente aderida nesse local. Bom, eu já coloquei uma madeira, uma ripa na verdade aqui, que eu acho que ela ficou estreita, eu vou trocar por uma maior daqui a pouco. E eu estou fazendo o teste aqui junto com a nossa estrutura, para saber se a gente vai conseguir empurrar a chapa contra os pés de coluna. E aparentemente a gente vai ter um bom resultado sim. Na verdade eu não vou apoiar dessa forma, eu pretendo, com a ajuda da Bianca e com a ajuda da Kátia, segurar uma madeira aqui, colocar essa que vai fazer o apoio depois que a gente tiver colocado a cola e bater para a superfície da cola ficar toda apoiada aí e preferivelmente por igual. Eu acredito que da mesma forma que na operação Portelinha, as preliminares aqui são fundamentais para que a gente tenha um perfeito encaixe. Porque no momento que eu for colar, eu quero só passar a cola e fazer a montagem aí de novo na posição que a gente está fazendo. Então a gente vai ter que fazer umas 2 ou 3 vezes para os alicates estarem mais ou menos na posição quando eu estiver segurando o remendo e a Kátia for colocar os alicates de pressão e depois a gente for descer isso daqui. Bom, a Bianca deve estar mostrando o bico e antes de montar ele aqui no tubo de cola, o que eu estou fazendo? Exatamente o que a instrução manda. Você dá uma bombeada ou duas para manter os dois produtos no mesmo nível aqui. Porque senão pelo menos na primeira fase, vai começar a vir somente o que estiver saindo mais e você não vai conseguir uma mistura perfeita aqui na ponta, pelo menos da primeira quantidade de produto. Faltou pegar o biquinho, a rosca que vai prender isso daqui, eu vou lá dentro e já vim. Eu vou até passar mais um pouquinho para não correr nenhum risco. Tá, mas a gente percebe aqui que está bem homogêneo, bem misturado, então acho que a gente não vai ter problema nenhum na aplicação.
Bom, agora que a gente aplicou já o PBA nas duas superfícies que a gente vai montar, não precisa ter muita pressa, porque teoricamente a gente tem 90 minutos. Na esperança de que aqui encaixe perfeitamente, eu acredito que desse lado vai encaixar. Eu já raspei aqui, para numa segunda etapa a gente aplicar o PBA aqui embaixo também. Então agora eu vou encaixar na posição definitiva e vou pedir ajuda para a Bianca e para a Kátia para que a gente consiga colocar os dois alicates de pressão. Bom, eu consegui calçar aqui atrás, do lado de fora. A gente tá com uma madeira, com uma cunha apoiada no chão. E eu acredito que a gente tá com uma estrutura bem firme. Pelo menos essa chapa, principalmente nos pontos onde ela tá solta, ela tá fazendo uma pressão para cá. Então o que eu vou fazer, meio que de improviso, eu cortei alguns pedacinhos de madeira e eu vou conseguir, se eu tiver a Operação Portela um pouco rebelde em algum ponto, eu consigo colocar pequenos calços aqui, ó, mais ou menos dessa forma, até posicionar, até dar uma pressão no sentido oposto da Operação Portela. Então com esses quadradinhos aí eu vou tentar, junto com a Bianca, fazer alguns calços aí pra gente tentar garantir o melhor resultado possível. Bom, eu confesso que foi tudo meio que de improviso, mas o meu plano inicial era justamente esse daqui, tá? Usando a técnica do Alan aqui de colocar dois pinos no chão para calçar. E essa madeira, a ideia é que ela distribua a pressão do que a gente tá tendo desse suporte aqui, para a lateral ficar comportadinha contra os pés de coluna. Tá, eu consegui fazer isso, fui por dentro, examinei. Naturalmente, em alguns pontos, a rebeldia da Operação Portela era grande. Na verdade, a rebeldia era da lateral ali, se encontrando com a Operação Portela. E aí eu aproveitei os dois pés de coluna e a parte da frente ali, consegui fazer algumas cunhas no melhor estilo egípcio, tá? Com cunhas de madeira ali. A única coisa que eu não vou fazer é colocar água para lá inchar, porque a ideia não é essa. Mas eu coloquei as cunhas ali da melhor forma que eu consegui. Às vezes intercalei com uma chapinha um pequeno retalho de metal, e a gente conseguiu dessa forma, pelo menos ali da parte de dentro, a gente está com 100% da borda que tem o rebaixo ali perfeitamente encostada com o limite aqui da lateral da Kombi. Então agora, apesar da ansiedade ser grande, a gente vai esperar aí mínimo 48 horas. Eu vou tranquilamente esperar pelo menos 48 horas para ver como que tá, qual foi o resultado aí do nosso serviço. Lembrando que aqui embaixo, onde vocês estão vendo esses dois alicates, eu optei por colocar um pedaço de madeira de mais ou menos 1,5 cm a 2 centímetros, para essa curva não ficar muito inclinada e não ficar forçando sem necessidade a lateral para fora, para a gente não ter aquela emenda que eu tenho bastante medo que acabe sendo o resultado, e a gente tenha que fazer uma aplicação de botox na forma de massa plástica. Mais ou menos 36 horas depois da gente ter colado e feito esse rastrelo para manter a estrutura no lugar, eu acho que já é
já é o momento da gente remover tudo para ver se a gente foi bem sucedido ou para ver se isso, nossa estrutura aqui foi um fracasso. Isso daqui é mais ou menos quando o cara vai encher uma laje ou quando o cara vai encher uma coluna, ele faz toda uma estrutura de madeira e espera o cimento secar. A diferença é que se a laje cair, quem tiver embaixo acaba morrendo. Aqui não, se a operação Portela cair, a gente vai simplesmente colar de novo. Então vamos lá, Bianca. Seja o que Deus quiser. Isso não estava previsto. Ainda bem. Bianca, pode mostrar, pode dar uma geral aqui. Praticamente a gente não percebe a emenda, a gente só vê a cola preta que invadiu, que colou a madeira e que por um minuto fez eu achar que a casa tinha caído para sua Kombi, mas não, foi simplesmente em alguns pontos a madeira prendeu. Então aparentemente eu consegui exatamente o que eu queria, que era uma superfície lisa, sem aquele degrau. Agora eu vou soltar esses alicates aqui. E a gente a próxima etapa vai ser a gente colar aqui embaixo, mas antes disso a gente vai lá dentro remover o resto. Olha, eu confesso que eu e a Bianca a gente parou a filmagem para ficar uns 15 minutos aí comemorando o perfeito resultado. Então, muito longe de estar tentando te convencer a usar o PBA, usar o acetileno ou usar a MIG, eu acho que simplesmente estou compartilhando a minha experiência, e a minha experiência tem sido fantástica, estou muito feliz com esse resultado. E eu quero que a Bianca mostre com detalhes essa junção aqui das chapas, independente de originalidade, independente do cara ser Zé Frizinho ou não. Você pode soldar com a MIG, você pode soldar com oxiacetileno, com o que você quiser. Mas aqui, além de ter sido muito mais rápido, o acabamento praticamente já está feito. É só dar uma pequena lixada aqui nessa parte preta da cola que saiu, que você vai ficar simplesmente com um pequeno vinco aqui, uniforme, de fora a fora na lateral. Lembrando que o assoalho vai até aqui, mais ou menos. Então, para a gente ter uma ideia, eu gastei metade do tubo do PBA até agora. Colei a operação Portelinha, sucesso. Colei a operação Portela, sucesso. Esse restante eu acredito que eu consiga colar metade do assoalho. Tá? Então a gente vai confirmar isso nas próximas semanas, mas eu acredito que se você não tiver que fazer a operação Portela nem Portelinha e for colar somente o assoalho, um tubo de cola desses aqui é suficiente para você fazer todo o serviço. O legal é que a gente não se deslumbra com as coisas. Adorei a cola, mas não é porque a gente tem essa cola à disposição agora que eu vou usar ela em todos os lugares. Vou colocar na rosca de uma vela para a vela não soltar mais do cabeçote, nada disso. O que eu vou fazer, eu vou usar a cola junto com duas ferramentas, o aplicador e o meu cérebro, o meu bom senso. Então eu entendo que enquanto o PBA é extremamente necessário aqui e aqui na parte de baixo, onde a gente vai sim colar, e vai ser a próxima coisa que eu vou fazer, aqui nessa junção entre pé de coluna, que vai ficar apoiando aqui a lateral e a lateral propriamente dita, eu não preciso usar o PBA. Se eu fosse um bobo alegre, eu estaria aplicando PBA em tudo, tá? Em tudo, porque eu ia achar que era a única solução. Mas a gente tem outras alternativas aqui, e isso pensando friamente, pensando na questão financeira. Aqui a gente tem um tubo de cola de 200 ml, em torno de R$250, mais ou menos, isso em julho de 2017.
Aqui eu tenho o selante poliuretano 540, é o que a gente usou na frente da Kombi quando a gente fez a cabine ali o ano passado. A gente tem o 550, que além de o selante de poliuretano, ele é adesivo. Então ele tem a propriedade não só de vedar entre as chapas, mas de colar. Então eu vou apostar por minha conta e risco de novo. Eu vou apostar que o 550 ele vai ser aplicado aqui perfeitamente, ali e aqui nesse outro pé de coluna. Em todas as outras pequenas junções que eu vou precisar fazer, que eu não considero que são estruturais, mas que vão ter que resistir a uma certa torção aí da carroceria da Kombi quando a gente estiver vacilando, voar numa lombada, alguma coisa assim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou do lado de fora agora, vou ver se essa parte inferior aqui do remendo ele encaixa aqui para que a gente possa colar. Eu acredito que sim. A gente cola e ao mesmo tempo, antes de puxar a chapa aqui para trás, eu já vou colocar um cordãozinho do 550 aqui, ali na frente, porque depois que eu colocar os grampos aqui, os alicates, a gente vem com um pincelzinho, somente dá um acabamento aqui. Lembrando que daqui para cima vai ficar visível. A gente não é Zé Frizinho, mas a gente gosta de fazer as coisas bonitinhas dentro de uma certa objetividade. A gente não vai ficar lambendo selante, alisando demais. A gente quer simplesmente dar um acabamento decente. Estou traçando uma estratégia aqui com a Bianca. Eu estou com o PBA aqui, o 550 já preparado aqui no aplicador. E a gente precisa definir exatamente a sequência que a gente vai fazer. Então, para mim, o que vai ser mais natural, como essa daqui a gente tem 90 minutos para poder ficar trabalhando as peças, eu vou aplicar essa daqui nas duas superfícies ali da parte inferior da Operação Portela, tá? Depois, nos 10 minutos, vamos dizer que a gente tem de intervalo, vou aplicar o 550 nas partes internas ali do pé de coluna, e aí sim eu venho com os alicates, prendo a parte de baixo ali, e os alicates vão ter que ficar aí pelo menos 4 horas. Na verdade a gente pretende deixar até amanhã cedo, provavelmente. E antes que a gente prossiga no vídeo, eu quero deixar bem claro duas coisas que se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito para você não cometer o mesmo erro. Primeira coisa, eu teria colocado um jornal, um plástico ou qualquer outra coisa entre a madeira e a parte onde eu corria o risco do PBA vazar, porque foi por muito pouco. O segundo é mais pela linhagem de rastrelo que eu venho. Eu me arrependi de ter usado aquele bico para o aplicador aqui. Eu sei que isso vai contra o uso correto da cola, mas na Operação Portelinha também eu quis poupar um bico e eu fui muito bem sucedido, obrigado. Agora ali na Operação Portela eu também poderia ter misturado na mão, respeitando o momento que estivesse saindo por igual aqui dos dois lados, e teria dado certo. A questão é que a gente ficou com bastante produto dentro do bico e eu ainda tenho outro bico. Na verdade eu sugiro que você guarde quando você for colar uma superfície muito extensa. Por quê? Isso daqui numa oficina, o cara usa um pouquinho aqui, já vai para outro carro, já faz, ele se programa quando ele vai abrir um adesivo desse daqui. A gente não. Então se você é um rastrelo que está vendo aí o PBA como a solução aí para você ganhar tempo, não ter que investir aí num serviço de solda, seja seu ou seja de terceiro, e num acabamento melhor, você sabe que como rastrelo você vai usar um pouquinho por dia. Tá? Então não adianta você ficar, eu vou usar o bico hoje, não, depois eu compro outro bico. Não vai comprar outro bico. Se é pouca quantidade, eu acho que é legal misturar na mão do jeito que a gente fez aqui e deixar o bico efetivamente para quando você for usar, por exemplo, para colar o assoalho. Mas a verdade é que eu acho que colar o assoalho vai ser simples perto do que a gente fez aqui na Operação Portela, e por um motivo muito simples, Bianca. A gravidade está do nosso lado quando a gente for colar o assoalho. Tá certo.
Do momento que a gente colou até agora, já se passaram mais ou menos 72 horas. Não tinha necessidade de ficar tanto tempo assim, mas é que a gente também, em paralelo, a gente está fazendo o Passat da MTE que vocês têm acompanhado aí alternadamente com a Kombi. Então eu poderia ter tirado 24 horas depois, ou até antes mesmo, eu acredito que 4 ou 6 horas eu já poderia ter tirado os alicates. Mas eles consideram o adesivo completamente curado em 24 horas na temperatura ambiente. Bom, você pode soldar com oxiacetileno aqui, você pode soldar com a MIG, ou você pode fazer o que a gente fez aqui, que foi uma colagem com adesivo PBA. Com certeza, a forma mais rápida que você pode realizar esse serviço aqui é com a cola, tá? Porque eu e a Bianca, a gente levou mais tempo pensando, porque era a primeira vez que a gente ia fazer, e praticamente em uma hora e pouco, a gente preparou tudo e a gente conseguiu fixar o remendo aí na lateral. Aparentemente está muito firme, está bem fixo. Eu fiquei surpreso mesmo com o alinhamento que eu consegui aqui. Essa era a minha maior preocupação. Talvez o ponto mais crítico para mim, desde o começo que a gente começou com a reforma da parte do assoalho, eu tinha muita preocupação em relação a essa inclinação aqui, e eu estou muito feliz e muito satisfeito com o resultado que o PBA deu pra gente. Bom, nem tudo é perfeito, a gente tem um pedacinho da tábua colado aqui, algum outro aqui, mas isso no momento que a gente for preparar a superfície aqui para dar o acabamento, e o PBA permite que você trabalhe aqui em cima da mesma forma que uma massa de poliéster ou que uma tinta. Então a gente vai poder passar uma lixa aqui, a sua escolha, deixar a superfície o mais nivelada possível e aí dar o acabamento aí com um pouco de massa. Então, mesmo sem a gente ter começado essa parte, dá para perceber que a quantidade de massa para nivelar isso daqui vai ser mínima, mas mínima mesmo, a ponto de me deixar bastante feliz com o que a gente conseguiu aqui. É claro que eu vou querer ostentar essa colagem aqui há algum tempo. A gente não vai fazer isso daqui nas próximas semanas, tá? Eu não vou querer disfarçar isso aqui, eu vou ficar andando com a Kombi assim, chamando a atenção das pessoas na rua com esse risco preto. E aí depois, quando a gente tiver finalizado algumas funilarias que a gente precisa fazer ali na traseira, aí sim eu vou partir para dar o acabamento aqui. E por dentro o resultado ficou tão satisfatório quanto a gente teve aqui por fora. Bom, aqui por dentro a gente percebe o PBA preto que vazou um pouco ali, e é desejável, eu acredito que você tenha esse vazamento, porque significa que a cola se vazou um pouco para dentro, um pouco para fora, não ficou ponto nenhum aí sem cola, que poderia gerar uma infiltração ou mesmo um ponto um pouco mais fraco. Usei, isso eu já tinha conversado com o Borges, e ele apoiou a possibilidade. A gente não precisa, o PBA ele é tão forte que a gente não precisa usar o PBA em todos os pontos. O 550, que é o adesivo poliuretano, ele cumpre a função dele tanto de apoiar a operação Portela ali no pé de coluna que a gente fez da maneira que a gente conseguiu, e da mesma forma ele dá uma flexibilidade aí para o conjunto que provavelmente, tá, eu estou falando isso provavelmente, um ponto de solda não daria. Então a gente tem aí a rigidez, mas ao mesmo tempo uma certa flexibilidade do selante 550, que vai garantir aí que você não tenha uma trinca prematura ou que nada se solte. Lembrando que se você for soldar, por exemplo, com acetileno, você vai dar vários pontos, você dificilmente vai fazer um cordão numa lateral dessa, porque vai ficar muito torto e vai ter que preencher com massa. Com a MIG você pode dar vários pontinhos aí, vai empenar sim também, porque é calor, mas teoricamente com a técnica do Paulão ali, com a spotter, com tudo que a gente está acompanhando na série do Passat, ele consegue voltar praticamente até a perfeição. Claro que isso demora, tá?
E mais do que demorar, isso daí exige uma habilidade que é muito maior do que a habilidade nula que você precisa para aplicar o PBA. Então estou bastante feliz com o resultado. Essa daí seria a minha escolha para qualquer reparo nessa situação e dessa linha, porque eu acredito que é o mais rápido, o mais barato, o mais rastrelo, tá? E quando a gente fala em rastrelo, a gente não está considerando o custo isolado de um produto, a gente está considerando o custo total do serviço que a gente vai fazer, o custo que envolva material, que envolva mão de obra e que envolva principalmente o tempo, que é a única coisa que você não consegue comprar de volta. Se você precisar comprar uma mão de obra de novo, você consegue. Se você precisar comprar um produto de novo, você consegue. O tempo que você investiu no que quer que seja, ele nunca mais vai voltar para você, não importa o dinheiro que você tem. Então aqui eu acredito que a gente conseguiu um excelente resultado. Bom, eu quero agradecer ao Borges por todo o suporte técnico que ele deu pra gente aí o tempo todo que a gente estava se preparando para fazer essa colagem. Quero agradecer ao Portela e principalmente pelo uso do nome dele para a operação mais complexa que a gente foi fazer na parte do assoalho da Kombi. E eu espero que o resultado final tenha atendido aí, tenha agradado principalmente o Portela, porque esse remendo vai ser chamado, pelo menos na nossa Kombi, de Operação Portela para sempre aí, indefinidamente. Portela, obrigado. Borges, muito obrigado. 3M, muito obrigado por todo o tempo que o Borges dedica aí para o nosso projeto em particular. E apesar desse vídeo ter sido o que me trouxe a sensação do dever cumprido, do serviço praticamente completado aqui no assoalho, porque eu acredito que perto da Operação Portela o assoalho vai ser um serviço muito mais simples, a gente não pode baixar a guarda na questão da atenção e na questão de como a gente vai fazer a montagem do assoalho. Ali a gente tem a gravidade trabalhando contra a gente, aqui não, a gente vai ter a gravidade a favor. Mesmo assim a gente vai ter que planejar muito bem qual lado a gente vai colar primeiro e aonde a gente vai aplicar o PBA e aonde a gente vai aplicar o selante, para que a gente consiga ser tão bem sucedidos na colagem do assoalho como a gente foi na Operação Portela. E muito obrigado por verem os nossos vídeos e até a semana que vem.